Consolação, salvação, exortação, aquilo que Deus quer falar para nós, aqui na Betfagé e aí onde você se encontra. Senhor Jesus, abençoa teu filho, teu servo, pastor Carlos Alberto, que tem, Pai, a responsabilidade, o privilégio e a honra de trazer a nós outros, aos que estão aí pela internet, a mensagem de salvação, de consolação, de exortação. Ó Jesus querido, abençoa-o como tu sempre tens feito, para a honra e glória do teu santo e doce nome. Amém e amém. Podem sentar-se. Graça e paz da parte do Senhor aos seus filhos. Amém? Você que nos vê e nos ouve também do outro lado, através desse instrumento midiático, a minha oração é que você também seja abençoado, como nós temos sido nesta manhã maravilhosa. E nós não estamos alegres por causa da vitória do Cigano pela madrugada contra o Frank Mill, mas nós estamos alegres porque estamos na presença de Deus. Começando a semana na casa do Senhor, depois de ouvir esses hinos belíssimos, né, que são maravilhosos. Eu comentava com o pastor Paulo da beleza da letra e da melodia também. Meus amados irmãos, como nós assim o fazemos no último domingo de cada mês, no café da manhã, nós trazemos uma palavra à família, uma vez que família é um projeto de Deus. E como tínhamos anunciado, considerando o que nós estamos vendo, pelo menos nos últimos 10 anos, 12, 15 anos, nas últimas 2 décadas, muita novidade no que respeita à instituição família, educação dos filhos, como criá-los, qual a melhor maneira de criá-los. O Ministério de Educação e Cultura, eu ouvia recentemente uma entrevista de uma pedagoga, uma senhora com mais de 30 anos de ministério. Então, eles têm um projeto exatamente, desde do tipo do Piaget, para descobrir, para identificar a melhor forma, a melhor maneira de criar os filhos, as crianças. Estimulando sempre que as crianças desenvolvam mecanismos de percepção, de identificação, para que elas possam crescer no conhecimento, na inteligência. E, em função disso, me chamou a atenção ler um pouco o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado na década de 90, em 1990, e que está fundamentado o Estatuto sobre, ou por cima, ou então sob, debaixo da Lei 8.069 de 90, quando Fernando Collor era o então presidente da nossa nação. Essa lei que trata desse tema do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem 267 artigos. E nos chama a atenção, eu os li um por um, os li pela internet um por um, cada artigo, cada capítulo, cada seção, cada parágrafo, cada inciso, e fui anotando aqueles que nos chamam a atenção. Eu acredito até que os legisladores, juntamente com os conselhos, com os ministérios, tiveram um bom propósito, com certeza. Alguém já disse que o nosso país, em matéria de lei, ele é referência. É referência. O que falta é o cumprimento da lei. Mas que o nosso país é referência, é. Então, o artigo 2º do ECA, meus irmãos, ele define o que é uma criança.
ele diz que a criança, ela é até 12 anos incompletos. E diz também o que é um adolescente, que define como de 12 completos a 18 anos. Segundo ECA, adolescente é isso aí. Criança até 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18. O artigo 5º desta lei diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, preste atenção. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação. Sem ser conhecedor, eu não tenho formação jurídica, mas aqui a gente já pode desenvolver vários outros assuntos, extraindo do que foi definido, determinado nesse artigo 5º. Mas eu quero abordar outros artigos dos 267, não desvie a sua atenção, porque depois nós vamos não confrontar, mas trazer a luz da palavra de Deus. Amém, igreja? Artigo 13. Aliás, me corrija aí os que estudam. Parece-me que até o artigo 10, você chama 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10. No aspecto jurídico, a partir do 11º, você não diz 11º. É 11, 12, 13 e 14. É isso, irmã Marianice? Estou correto? É isso mesmo. Então, artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, o município, o Estado, eles formam o conselho. Segundo essa lei eu li, são pessoas idôneas e podem ser até remunerados. Prescreve lá que eles têm um caráter de louvor, de honra, e que eles são remunerados. Então, todos os casos, discriminação, constrangimento, violência, crueldade, maus tratos, obrigatoriamente têm que ser comunicados ao Conselho Tutelar. Existe um capítulo que fala do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. E o artigo 16, no que tange o direito à liberdade, compreende os seguintes aspectos. Aí, no inciso 3 do artigo 16, fala de crença e culto religioso, que a criança também tem a liberdade de poder se expressar, de escolher, tá certo? Depois fala da família natural, e o artigo 25 defende família natural como sendo a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. A definição de família, lá no artigo 25, família natural, é essa daí. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles. Deles quem? Quem são os pais? Macho e fêmea. Ou qualquer deles e seus descendentes. O artigo 76, ele fala da publicidade, são os programas de rádio, televisão, os veículos de comunicação, o que deve reproduzir. Ele diz o seguinte: as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Eu não quero nem entrar nessa seara agora, porque as nossas novelas fazem isso aqui. Não quero nem entrar nessa seara. Olha o que é que diz a lei. A lei é para ser cumprida. É uma lei aprovada pela Câmara Alta, Câmara dos Deputados, o Congresso, Senado Federal, sancionada pelo presidente, podendo fazer algum veto e depois publicada. Então, isso aqui é lei. O artigo 76 da Lei 8.069 de 90 diz isso aqui. O artigo 232, que é outro capítulo, vai falar dos crimes. Então ele diz: submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, pena, detenção de 6 a 2 anos. E o artigo 260, que me chamou também a atenção, aqueles que quiserem fazer doações para instituições que cuidam de crianças, têm dedução no imposto de renda retido na fonte, em conformidade à Lei 8.242. Citado esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos, pastor, os demais artigos, já que a lei tem 267, não são importantes? São muito importantes. Entretanto, queremos trazer aqui a luz da palavra de Deus. No livro de Provérbios, se os irmãos quiserem abrir, no capítulo 13, verso 24, livro de Provérbios, capítulo 13, verso 24, diz: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Os judeus, para as meninas, quando elas completam 12 anos e mais um dia, e para os homens 13 anos e mais um dia, eles fazem a cerimônia intitulada Bar Mitzvah, que quer dizer filho do mandamento. E nessa cerimônia inicial, porque eles entendem que a menina, com 12 anos e um dia, uma vez que ela se forma primeiro do que o homem, ela tem o discernimento, o entendimento para escolher entre o certo e o errado e ser responsável pelas suas atitudes. Para o homem, 13 anos e mais um dia. É feita uma cerimônia, e essa cerimônia é uma das mais importantes, uma vez que depois dessa cerimônia, Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah, ele vai fazer parte de um coro chamado Minyan, que é o coro para se estabelecer, no mínimo, 10 pessoas que fazem parte de uma sinagoga. É quando ele também recebe os tefilins, que são umas cordas que colocam aqui no braço esquerdo, tendo no braço esquerdo uma caixinha e outra caixinha na cabeça, que dentro dessas duas caixinhas possuem alguns trechos
da palavra de Deus do Antigo Testamento, Deuteronômio especificamente, capítulo 11 e alguns versículos, eu não decorei, alguns versículos, e isso fica até ele passar para a eternidade. E por que nas caixinhas? Stephen Hawking, aquele famoso cientista, disse que a caixinha é uma forma que o homem encontrou para ele poder se ligar o físico com o espiritual. Então os judeus acham que essa é a forma, estando na caixinha na cabeça ou no braço, e estando contido ali naquelas caixinhas trechos da palavra de Deus, o homem está se ligando com Deus. E no espaço de 7 anos, podendo ser feito mais de 2 vezes, mas é previsto que dentro de 7 anos, pelo menos 2 vezes, deve ser feito uma vistoria nessas caixinhas, cabeça e no braço, para ver como é que está o estado daquela escrita, porque se uma letra da Torá, do Deuteronômio, estiver apagada, somente um escriba autorizado, ele vai analisar, observar, e só aquele que é autorizado é que ele pode sugerir uma nova confecção, uma mudança. Tamanha é a seriedade com que eles têm. E eles dizem que, para o ser humano, para o gênero humano, ele tem, como se ele 10 sentimentos, 10 atributos, o homem. 3 intelectuais e 7 emocionais. Esses 7 emocionais, isso tudo é estudo do judaísmo, tá? Tudo é estudo do judaísmo. Ele diz que esses 7 emocionais é a forma como o homem, 13 anos e um dia, a mulher, 12 anos e um dia, tem de se ligar com o eterno. A Mishnah, ela diz inclusive que depois que o jovem participa da cerimônia do Bar Mitzvah, isso não está na Bíblia, isso é estudo dos escribas, dos rabinos. Eles dizem que depois que você usa o tefilim, que você sai, aquela corda, essa parte aqui do braço, ela é enrolada aqui, até quantas rodadas dá no braço tem significado. E vai em direção ao coração. E essa que está na cabeça, a razão. Essa aqui que vai em direção ao coração, são os 7 atributos emocionais. Essa que está na cabeça são os 3 atributos intelectuais. E há quem diga que quando o jovem ou a jovem usa esse tefilim, 1000 anjos, isso não está na Bíblia, 1000 anjos, para onde ele vai, o acompanham. E na hora da cerimônia, vem 4 anjos. Então, meus irmãos, Salomão, que escreveu 3 livros, ele escreveu Provérbios, cujo propósito foi mostrar aspectos materiais do gênero humano com os aspectos espirituais. E ele diz aqui no capítulo 13, no verso 24, o que retém a sua vara. O que é vara? A palavra vara no hebraico é sebete. Ela era aplicada aos escravos, Êxodo 21, 20. Ela era aplicada ao tolo, ao bobo, ao otário, ao estulto. Tolo é estulto. Está em Provérbios 10, 13, está em Provérbios 26, 5. E era também aplicada aos filhos. Aí vem o primeiro confrontamento, não por causa da palavra de Deus, mas o que nós estamos sujeitos, porque o exercício da cidadania, nós temos que cumprir a lei dos homens. Temos que cumprir a lei dos homens.
E a lei do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que nós não podemos constranger nossas crianças. A criança tem a liberdade de escolher. Um capítulo que fala só de crença e culto religioso, que é o artigo 16, inciso 3. Se nós, ao sairmos, a gente vê um filho com atitudes desmedidas, chamando a atenção, num shopping, na rua, cai, esperneia pelo chão, estende os braços, os pés e grita, eu não quero, eu não quero. E baseado nessa lei, você só pode admoestar, advertir. Vejam o conflito que nós pais passamos. E a Bíblia diz, aquele que retém a vara é um instrumento de correção. Aborrece a seu filho. Não, eu amo por demais o meu filho e por amá-lo demais, eu não vou corrigi-lo. Você está pecando aí, eu acho que triplamente. Primeiro, ferindo os princípios bíblicos, que deve corrigi-lo. Segundo, ao invés de você criar um filho, quem sabe se você não está criando é uma serpente ou um marginal, uma pessoa que vai se levantar. Vendo o Barra Pesada ou aqueles outros programas, o repórter que não tem a função de influenciar naquele que é entrevistado, mas ele não se conteve. O Nonato Albuquerque disse assim, um filho que maltratava a mãe, e ele disse, rapaz, como é que você faz isso com a sua mãe? Um marginal. E a mãe do lado de fora da viatura dizendo, meu filho, venha para casa, eu te mandei tu fazer isso, não quero conversa com você não, você não presta. Ele esculhambando a mãe. A Bíblia ensina que nós temos que corrigir. Agora vem as perguntas, como, quando, de que maneira? Eu reconheço que tem crianças que são tão serenas, que são tão pacíficas, que sinceramente, mas tem outros que você precisa usar a vara. A correção. Como? Quer castigar? Se você acha que impedindo ele de não ver a internet é um castigo, vai surtir efeito? Faça. Quer dar uma palmadinha no bumbum, que é uma região que tem mais carne, no glúteo? É recomendável fazer isso? E tem que saber o momento certo, a hora certa para assim fazer. Embora exista um preceito legal, a lei, que dependendo como você agir, você está sujeito a isso aqui. No que respeita às emissoras, os instrumentos veiculadores de programa, interessante. Malhação passa que horas? Hein? 5h30, 6 horas. O que é que a gente vê na Malhação? Vamos lá. A gente vê. Interessante, eu observava essa semana, eu dizia para a Gabriela, nos filmes americanos, o beijo dos filmes americanos, eu quero até fazer, Gabriela, vem cá, vem aqui. Não tem problema não, é minha filha, não tem nenhum problema não, vem aqui. Mas se você olhar o beijo na boca do filme americano, é só assim. Só encostando. Os beijos nas nossas novelas brasileiras são assim? Não, meu filho. Não é assim não, meu filho. Para com isso.
Na malhação, muitas vezes a gente vê 16, 17 anos jovens, daqui a pouco começa a tirar a camisa. Vocês já viram? Tira a camisa. Então são 2 pesos e 2 medidas. Eu entendo que a igreja, o instrumento mais importante que Deus colocou e deixou aqui na face da terra, ela vai passar por esse tipo de tribulação e já está passando. Isso é que eu chamo de tribulação, não é de grande tribulação, tribulação. Falou contra o homossexualismo, discriminou, preso e detenção. Constrangeu a criança, se a criança quiser fazer, com 13 anos, qual é a experiência que uma pessoa de 13 anos tem? Eu perguntei ontem, Davi, qual é a tua idade, Davi? Vai fazer 13. Está perto, não está, Davi? Qual é a experiência que um menino de 13 anos tem? Então, pais que têm seus filhos, crianças, e até adolescentes, corrijam-nos, corrijam, porque você está no ofício de sacerdote, pesa, e quando eu digo você, cabe para marido e mulher. Se você tem uma atividade secular, que precisa, que viaja muito, que sai muito, então a mãe exerce isso em casa. Exerce. Não leve nome, não, é barriga, não tem nada disso. É em função da minha atividade, porque eu viajo muito, eu trabalho muito, então a minha esposa faz isso. Se você não tem controle sobre suas emoções na hora de corrigir, então deixa passar um momento de ira. Olhe, a nossa mãe está aqui, e eu sou de uma família de 10, eu não tenho nenhum recalco, nenhum trauma, mas eu apanhava quase todo dia. Antônio se lembra disso, quase todo dia eu apanhava. Mas merecia, porque era traquino. Está aí a irmã Estelita. Eu e o Sérgio, misericórdia. Era palmatória. A gente era muito traquino. A irmã Estelita nos criou com restaurante. Esse cuscuzinho que a gente comeu ali. Então, quando dava na hora do almoço, ela tinha um restaurante da antiga Conefol, Companhia Nordeste de Eletrificação de Fortaleza, e toda a vida depois do almoço, nosso pai ia dormir. Toda a vida. E exatamente naquela hora, sol escaldante, rapaz, eu e o Sérgio, a gente ia soltar a raia e abandonava lá a bodega, é o novo. Soltando a raia. Eu e o Sérgio, sol pegando, sol quente, e o papai e a mamãe deitados dormindo. E chegava a gente da qual eu nunca me esqueci, ele tinha um apelido de Cutia, o Tarcísio. Aí ele chegava na bodega, já sabia, já chegava insuflando o pastor Paulo. Ele dizia, chegava, tem ninguém aqui não para atender? Aí o velho quando se levantava, menino, ó a ira. Aí ia lá para trás e corria atrás da gente sem querer, que ele queria quebrar a linha para soltar a raia. A gente correndo, para ele não quebrar a linha, correndo um para um lado, outro para o outro. Aí até que dava um jeito, a gente voltava, eu ia para a pia para dizer que estava lavando xícara e pires. Olha, aí voltava ali na cozinha, quando ele chegou, pegou um pires, deu uma chibatada na minha cabeça, que eu fiz xixi na hora. E disse, se coçar, leva outra. Então, não tenho nenhum recalco. Eu acho que o Miquel e a Gabriela não levaram mais do que umas 4 pizzas. Umas 5 ou 6, né? 5 ou 6. Então, eu tinha tudo para ser um homem, Valda. Trauma, recalco. E você sabe disso, meu pai que passou com 84 anos, eu dava banho nele. Eu disse, papai, deixe disso. Admirava ele, era um bom pai. Quer dizer, existe até um ditado no mundo que diz que peia não é santo,
mas obra milagre. Agora, existe o outro lado, a contrapartida. Tem filhos que não precisam. Com toda honestidade, tem filhos que não precisam de uma correção. Ednardo, o papai só falava com a gente duas. Na terceira, mesmo jeito, irmão Edvar, né? Fazia fila para apanhar, né? Papai só falava com a gente duas vezes. Na terceira, não tinha. Uma das últimas pisas que nós levamos, vocês se lembram que no carnaval roubava-se os chapéus? 13 anos? A última, né? 13 anos, a idade que o Davi vai fazer. No carnaval, todo carnaval, coronel, não sei se lá no Rio Grande do Sul era assim. A gente ficava nos pontos do ônibus aqui, o ônibus parava aqui, ali. Aí ficava aqui escondido. Aí esse passageiro aqui, a gente vai, roubava o chapéu e corria. Sérgio, meu irmão, a última que ele fez era de um soldado de polícia. Roubou o gorro dele. Aí eu e o Sérgio, nós corremos. O Sérgio subiu uma mangueira escuro feito um breu. Eu e ele. O muro das Doroté nós pulamos e o soldado atrás, porque o gorro tinha que pagar, dar conta, né? E o soldado atrás com um revólver, onde é que tu tá? Que eu quero te dar um tiro. E eu e o Sérgio lá em cima. Aparece para eu te dar um tiro aqui, bicho? Aparece. Eu te dou um tiro e eu e o Sérgio aqui, ó. Menino, rapaz, a respiração era... Nem respirava. Foi embora. Rapaz, a gente era muito astuto, eu e o Sérgio. Nós morávamos na Avenida Visconde Rio Branco, 1854. Sabe como era que a gente fazia? E era mão dupla, indo e voltando. A gente era tão astuto, papai, como se estivesse sentado ali na calçada com a mamãe. A gente se escondia aqui. Na hora que o ônibus vinha, a gente corria igual o ônibus, que era para o papai não ver a gente. Sabia disso? Menino, 13 anos, a gente corria muito. A gente ficava aqui, Sérgio, lá vem um ônibus. Quando o ônibus, papai não estava ali olhando, porque se a gente passasse aqui a pele, vem para casa, ele chamava, né? Então, quando isso aqui, a gente corria com o ônibus. Aí ia lá para a casa do tio Dedé, irmão da mamãe, para assistir televisão, para dizer que estava assistindo televisão. Chegou a notícia no velho, que a gente tinha roubado. Aí quando chegou e quando nós entramos, papai com a mamãe sentado, foi, onde é que vocês vêm? Lá do tio Dedé. Pode entrar todos dois que vão apanhar. Aí eu, muito astuto, eu disse, Sérgio, vamos se deitar na rede para dizer, para a gente dormir, que aí ele não acorda a gente. Eu toda a vida fui mais, aí eu deitei, aí o papai entrou, levanta. O Sérgio era frouxo, o Sérgio. Não, papai, eu queria ser primeiro. Mas o velho até disse, não, quem apanha primeiro é o mais velho. E eu queria ser primeiro. Aí a chibata cantava. Sérgio fechava a mão, papai dava de palmatória, essa daqui não valeu, que foi para abrir. 12 bolos em cada um. Quando terminava, eu olhava para o Sérgio e mangava do Sérgio. Aí, otário, ainda vai? Aí... Eu mangava muito do Sérgio, porque o Sérgio era frouxo que só. Nossa mãe, hoje ele está... Nossa mãe hoje. Então, meus irmãos, vamos lá. Provérbio 13, 24 diz isso aí. No mesmo livro de Provérbio, 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. 29, 15, no mesmo livro de Provérbios. 29, 15. Tudo no livro de Provérbios. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Agora, reconheço que há mães e há pais que têm um coração assim muito... Não, minha filha, foi só naquela hora. Se você prometeu, você vai para o shopping. Aqui.
Aí a criança começa, esperneando, e você só olhando, beleza. Se eu lhe der uma chibatada aqui, eu vou ser preso, mas eu não lhe dou não. Aí você vai e diz, quando você chegar em casa, você vai pegar o seu. Pastor Paulo era um exemplo disso, me lembro, me canso de contar isso. Essa mesma posição que ele está aí, eu me sentava do lado dele na Assembleia de Deus Bela Vista, lá em cima no púlpito. E o delegado era o filho da irmã Marta, só faltava virar a igreja de cabeça para baixo. Aí o pastor Paulo, nessa posição, ele falava como ventrículo. Aí ele dizia assim, se esse menino fosse meu filho, dele chegasse em casa, eu ajeitava ele. Aí você chegou em casa e não cumpriu o que você disse, não se engane, a criança tem mais psicologia do que você. Tem ou não tem, Gabriela? Gabriela começou hoje psicologia e tem, meu filho. Prometeu, cumpra. Não, meu filho. Agora bata sem estar emocionado. Uma palmadinha, meu filho, você vai apanhar para lhe corrigir. Estou lhe corrigindo para você nunca mais fazer isso. Você chamou a atenção no shopping, ficou todo mundo olhando, você ficou esperneando. Eu não lhe disse? Olha, irmãos, quando eu e a minha esposa começamos a construir nossa casa, a gente ganhava muito pouquinho, e eu chegava para o Miquel, a Gabriela, uma vez por mês a gente ia para o Iguatemi. E eu dizia para eles, vocês têm direito a um sanduíche com refrigerante. 2 não dá. E eles perguntavam, por quê? Porque o dinheiro está aí para construir a casa de vocês. E se fizer cena, quando chegar em casa, apanha. Eu queria dar outro sanduíche para vocês, mas eu não tenho condição. Não tenho. Então pronto. Nunca fizeram. Nunca fizeram. É muito feio um pai e a mãe ir com a criança e estar chamando a atenção. Você concorda ou discorda de mim? Então, meu irmão, admoeste, advirta. Agora, não perca o domínio. Não perca o domínio, não. Porque se você disser, meu filho, quando chegar em casa, o papai vai lhe castigar. E você não castigar, meu amigo, não sai da mente da criança. Ai, o papai é bobo. O papai é bobo. Já peguei a fraqueza dele. Pega, a criança pega mesmo a fraqueza. Pega. Você pode ver que num relacionamento de um casal, a criança, às vezes, no momento de provação ou de ser corrigido, ele sempre corre para aquele que ele tem o amparo. Onde ele se sente mais amparado. É ou não é? Se sente mais amparado. 29:15. Vamos para Efésios. Depois de Gálatas. Isso. Efésios capítulo 6. Verso 4. Aqui Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. E ele admoesta os pais, os filhos, que não sejam desobedientes. E no verso 4 ele diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o que é a doutrina e o que é admoestar no Senhor? Na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que retém a vara e a repreensão não está fazendo bem. Então, toda criança tem que levar pena? Não, em absoluto, tem não. Você quer ver aqui, nós estamos em família, o Danielzinho, filho do Darlan, da Priscila, esse menino é muito bonzinho, já fui à casa deles, ele é muito caladinho, mas você quer ver um menino que também é outro menino muito caladinho, muito bonzinho, o Ítalo do Jocélio. Misericórdia. E a Melca? Pelo amor de Deus. Misericórdia. Eu lamento eles não estarem aqui, mas são irmãos e é bom admoestar, porque a gente quer corrigir, porque é muito feio
Muito feio para um pai estar vendo seu filho e não corrigir. Corrija. Eu já fiz algumas correções em algumas crianças e queria, inclusive, justificar para alguns pais. E primeiro, porque nós estamos na casa de Deus. Amém? Aqui não é um clube social, aqui é a casa de Deus. Então pesa primeiramente sobre você, pai e mãe. Primeiramente é sobre você, pai e mãe. Secundariamente, para nós pastores. Porque se a gente está presenciando uma ação, uma atitude que não é condizente na casa do Senhor, nós vamos advertir. Tem que ter disciplina. Tem que ter. O Miqueias tinha mais ou menos a idade. O Daniel tem quantos anos? 4. Não, o Miqueias tinha uns 6 anos. Quando ele estava correndo na Bela Vista, a irmã Iracilda Costa, esposa do pastor Luiz Bezerra da Costa, os dois já descansam no Senhor, pegou Miqueias pela mão e prendeu entre as pernas e deve ter dito: se você sair daqui, eu vou lhe dar uma palmada, fique aqui que você está na igreja. E eu estava lá em cima no púlpito, eu fui e fiz assim, para Dindinha, beleza. Depois eu soube com outra irmã foi e disse: não, com meu filho ela não faz isso não. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Está na casa de Deus, tem que ter disciplina. É de Deus ou não é de Deus? Essa orientação. Tem que ter disciplina, reverência. A instrução aqui da palavra de Deus. Instrução. Depois, quando engrossar o cangote, aí não. Não sou um homem tirano, tenho certeza, fui militar e não sou tirano. Tenho consciência disso. Tenho 2 filhos, ainda estão debaixo do meu teto, meu e da minha mulher. Até enquanto estão debaixo do meu teto, eles estão debaixo do meu, como provedor, eu e minha mulher. Agora, quando se emanciparem, casarem, aí não, na vida deles. Tem que dizer, está chegando muito tarde, não é bom, aqui é perigoso, baixa o tom. Isso eu sempre exercei. Baixa o tom. Quando dá uma palavra mais áspera, opa, você ainda não é o provedor da sua casa. Digo mesmo. E para a glória de Deus, a Gabriela me quer dizer: não, papai, vou corrigir do mesmo jeito. Então tem que ser assim, meu irmão. Exerça o ofício de sacerdote da sua casa. Estamos já terminando. Outro versículo, vá para Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Irmãos, olhe, a vida está difícil, preste atenção. A vida está difícil. Vai piorar mais ainda. Não espere coisa boa. A vida está difícil e vai piorar mais ainda. A igreja está sendo peneirada. É como se fosse um funil. A boca é grande e vai afunilando, irmão Antônio. Vai afunilando. Em todas as áreas da vida do crente. Moral, financeira, social, convivência. Essas novelas influenciando ao homossexualismo. Um menino de 13 anos, não, eu quero ser isso aí. É o quê, homem? Bota aí a bunda aí, tu vai levar uma lapada de cinturão, tu vai ver o que é bom para tosse. Se a respeito, homem. Então, a coisa vai piorar cada vez mais.
cabe a mim, a você, a nós, como pais, conhecedores da palavra, cumpridores da palavra, exortar. É para corrigir? Corrija. Corrija. Mas, pastor, eu nunca bati, eu nunca fiz isso. Corrija da maneira como ela vai surtir o efeito. Corrija. Ó, sabe aquela viagem que eu ia te dar? Negocie com seu filho. É errado não, é condicionante. Tem um menino aqui que eu disse para ele, se você ficar entre os três da classe, eu lhe dou 200 pau. Se você ficar entre os 3 melhores da classe, eu lhe dou 200 pau. Então vá se virar. Deus fez isso. Se, Monte Gerizim, Monte Ebal, se permaneceres, se ouvires a minha voz, se obedeceres, a terra que mana leite e mel está aqui, não faltará orvalho, onde vocês plantarem que for deserto, vai nascer. Negocie, estabeleça uma negociação, para outras famílias não dá certo. Amém, igreja? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e agora nós queremos facultar a igreja. Algumas dúvidas? O pastor Paulo está aqui, outros pastores. Vamos lá, Paulo. Vamos ouvir. Olha, você que está na internet aí, você está vivenciando uma coisa entre família. Para começo de conversa, eu acho uma falta de absurdo me incluírem nisso. E me chamarem de tio. Mas, Paulo, brincadeiras à parte, eu estou certo de que você está tomando a decisão correta. Porque se não for assim, meu irmão, a gente perde a moral e o filho perde a noção de responsabilidade. Agora, vigie para que seja obedecido. Né? Porque é assim mesmo, tem que haver punições desse tipo exatamente para fixar na mente dos filhos que haverá uma privação, haverá uma falta de, em razão da falta de dele, ou seja, a falta de responsabilidade da parte dele, em obediência à sua determinação como pai, a responsabilidade perante a empresa, a sua loja, e ele vai sair disso aí em função de convites outros, não é? Então está correto, corretíssimo, não tem nada que você ter consciência agora pesada, por isso, por aquilo. E vou dizer mais, ele está aqui não? Está aqui, bendito seja. Então,
E fique feliz que essa punição sua não está sendo uma punição, na verdade, que doa nos couro, que doa no lombo, porque na minha época, na época do Carlos aqui, ele levou pires na cabeça. A minha mãe, como já falei aqui, tinha uma mania desgraçada de usar o fio elétrico descascado nos meus couros. Ela descascava o fio elétrico e eu chegava em casa e eu pensava que ela tinha ido para a casa da vizinha. Ela estava de trás da porta, com o fio na mão. Quando eu passava, ela abarcava em mim. Então, você é feliz que a punição sua está sendo a punição administrativa. Está correto, Paulinho. Manda ver, manda ver. Conte comigo, com seu tio. Tem só que vigiar exatamente nesse momento da inflamação, que é difícil, Porque nesse momento a gente pode, eu estou aqui com muita razão, inflamar. Você não presta, você é isso, você é irresponsável. Aí não. Aí a palavra dura pode suscitar a ira. Então, qual é esse momento? Respira fundo, eu aprendi isso com a irmã Kátia. Respira. Nessa respiração, passou ali uns 4 a 5 segundos, já muda a atitude. Aí você vai lá, você vai ficar na loja agora, você reconhece que errou? Então, 4 sábados. Quando eu fazia o CPOR, você pergunta já, existe a sexta parte, que é justiça e disciplina, que, né, a sexta parte, quarta parte, justiça e disciplina. Então eu me emocionei na hora e mandei o tenente para um canto lá. Aí disseram para ele, quarta parte, justiça e disciplina, fica punido o aluno Alberto, número 4, por ter se dirigido ao oficial subalterno com alusões agressivas. 4 finais de semana detido no quartel. Quem é que gosta? Detido é só no alojamento, né? Não sai do quartel. Responde o pernoite, pronto, só isso. Vamos lá, Jonatas. A criança que não é corrigida, que não é disciplinada, ela age pelos seus próprios sentimentos. E isso Salomão quis provar, que na ausência, na inexistência da disciplina e da correção do Senhor, o caminho é o outro lado, inferno. É entre o certo e errado, dicotomia. Certo e errado, alto e baixo. Ivete quer fazer? Gabriela. Gabriela, eu queria que você falasse ao microfone, porque está sendo recomendado que diga isso aí. Vermelho. Pode olhar para lá. E repetindo, então. Oi. Realmente a gente estudava lá que era mais recomendado que intercalasse a questão da punição, quando a criança agia erroneamente, mas quando ela acertava, que ela fosse recompensada positivamente. Porque fica na criança muito mais incrustado essa questão de quando ela acerta, ela vai ser recompensada, do que quando ela erra, porque a punição ela tem de repente você está só castigando, ela pode gerar um efeito negativo na criança. E já quando você recompensa quando ela acerta, fica mais forte isso nela. E outra coisa, não se deve recompensar sempre.
assim, vamos supor, a pessoa acertou 4 vezes, dessas 4 vezes você recompensou 2 ou 3 vezes. Porque quando você recompensa sempre também, tem uma tendência de ela ir se acomodando. A questão é de ela sempre ficar pensando, será que eu vou receber a recompensa quando eu acertar dessa vez? Isso vai estar sempre impulsionando ela a estar acertando. Muito boa observação. Mais alguma pergunta? Vamos lá, Roberval. Quer vir pro microfone? Vem aqui para poder sair. Vem aqui, nós vamos terminar. Pode ser. Pastor, eu queria só falar sobre Davi. Tinha um filho chamado Adonias. E diz a palavra de Deus que Davi não constrangia Adonias. E Adonias se revoltou contra seu pai. Então aquela pergunta que foi pertinente do Jonatas, que o pai ele deve corrigir os filhos, né, de maneira certa, de maneira correta, como falou sabiamente o pastor Carlos, né, não colocando a ira, né. Muitas das vezes eu me peguei também corrigindo a Ana Caroline, né, com ira. A ira, como é a ira? Eu me presenciei às vezes também a Luciana. A gente travava os dentes. Você vai apanhar por causa disso. Então, quando se faz isso, se coloca a ira. Aí nós não estamos corrigindo, nós estamos tirando de nós um peso. Nós estamos tirando de nós uma pressão, uma opressão nossa. E não corrigindo o filho. E o que é pertinente é corrigir o filho de maneira certa, correta, né, na hora certa. Ok. Então você viu aí o exemplo aí de Adonias, muito bem lembrado, irmão Roberval, obrigado, tá? Ivete, porque fala o microfone. Não, tem outro filho também de Davi. Tem outro filho. Diga, pastor PCM, vem aqui, meu filho. Se tiver mais uma pergunta, só mais uma. Eu não vou citar o exemplo de ninguém, mas vou citar o meu exemplo, né? Tenho 2 moças, tem uma já na adolescência já, né? Esse negócio de criar filho é uma coisa complicada, né? Uma coisa interessante que o irmão falou, o Beval falou, é assim, Salomão falou para você fustigar o filho a corrigir, não tirar a correção, né? Porque tem pai que vai... Eu lembro disso. Não tem o evangelho muda, transforma a pessoa, e eu não tenho um rancor do meu pai, né? Mas o meu pai, enquanto a gente não tivesse desmaiado no chão, ele não parava de bater na gente, né? Era uma coisa horrível, né? Você castigar com ódio, com ira o filho, deixar enquanto o menino não está... parar de se mexer, ele não bater no filho. Isso aí é como o pastor falou, uma falta de absurdo, né? Então, por outro lado também, esse negócio de pegar uma chinela havaiana, né? O menino é traquino, né? Pegar uma chinela havaiana e ficar dar 10 chineladas, o menino sai mangando da sua cara. Dá com a mão. Isso aí. Eu sou assim, eu sou da seguinte forma, jamais eu bato mais do que 2 vezes numa criança, dá 2 chibatadas, né? Mas eu pego aquilo que dói mais e dou-lhe uma super chibatada só 2 vezes. Pá! Né? Com toda... Pá! 2 vezes só, não precisa mais do que isso. Enquanto ela lembrar... Se desse a terceira, ela desmaiava. Não... Bem dada, né? Bem dada, bem tá no lugar, certo. bem de bastante carne, né? É. Então pronto, você não tem mais problema com o filho. Agora deixar o menino sem fôlego no chão. Aí não dá certo. Agora o oposto também, deixar o menino bater com a mão ou com chinela havaiana, meu irmão, você vai ter um problema grande com seu filho. Tá certo. Né? Tá certo. A Dindinha, ela aprendeu do pai dela. A Dindinha e o Antônio também, que a Dindinha ela ficava batendo nas paredes. Peraí que você vai apanhar, peraí que você vai apanhar. Peraí, e batendo nas paredes. Aí eu vou te pegar aqui, tu me respeita, e batendo nas paredes. Só a última pergunta, alguém tem mais alguma observação? Fala, Jonatas.
Isso aí a psicologia explica muito bem. Eu falo do exemplo que eu tenho. Miqueias e Gabriela, diferença de 1 ano e pouco. A gente ia para a igreja, aquele fogo, e quando foi um domingo, que a gente ia para a escola bíblica dominical, acho que a Gabriela tinha quantos anos, Dindinha? 6 anos, tá aqui não? Eita Jesus, a minha mulher foi arrebatada. Ô mulher, olha, isso aí é falta de disciplina. Gabriela tinha uns 7 anos. Aí estacionei o carro lá no túnel da igreja, e foi domingo. Aí eu digo, o Miquel e a Gabriela conversando, aí o Miquel disse assim: Gabriela, nós estamos indo para a escola dominical. Aí a Gabriela foi e disse assim: eu quero ir para a praia tomar cerveja. Com 7 anos. Mas o que é isso? Ouviu a pessoa dizer, porque ela não vivia isso em casa. Entendeu? O Lucas contou que tem um menino aqui que é muito educado, que estava na sala de aula, e pegaram ele, admoestaram ele, e ele saiu dizendo, né? Essa filha de... essa bicha, eu quero que ela vá para o inferno. Quer dizer, aquele nome que ele disse, aí vem a pergunta, será que ele ouve em casa? Se não ouve em casa, haja vista que os pais são crentes, agora novos convertidos, estão no fogo, então a escola que transmite. E aquilo que é ouvido e convivido na escola, traz para dentro de casa e você corrige. Meus irmãos, é um momento muito íntimo da Betfagé, e quem está nos vendo, assistindo, deve estar realmente dizendo, mas que igreja maravilhosa, que coisa fantástica, não é? Mas isso é bom, porque a gente expressa um pouco da nossa intimidade. Para finalizar, Carlos, se é o que vamos fazer agora, então, uma pequena falha técnica, o nosso CPD vai consertar. Bom, vocês sabem que segundo o Estatuto do Menor, os pais não podem bater nos filhos, não é? De forma nenhuma. E na escola isso está sendo muito divulgado, muito trabalhado pelas professoras, coordenadoras, de modo que o filho já sabe até para onde ligar e já ameaçam os pais. Olha, vou chamar a polícia para você. Então eles já sabem a quem chamar. Uma das táticas, porque cearense tem suas táticas, na verdade, dos pais quando forem castigar os filhos, naturalmente que com muita prudência, né, não com ira exacerbada, pegar o som dele, o som que ele mais gostar, o som que ele adora o som. Aí você aumenta o volume, entendeu? Aumenta o volume, tranca as portas, e aí a bênção desce. O poder baixa no quarto, e vai ser uma maravilha, bendito seja. Amém. Vamos ficar em pé. Amados, presta atenção, igreja. Eu quero, inclusive, aqui de público, com a aquiescência, a compreensão do pastor Paulo César Magalhães, e quero pedir em nome do nosso conselho, pedir perdão, e pedir para que na terça-feira que o senhor está escalado para pregar, que o senhor permitisse que o pastor Delano, que está vindo de Vitória, com o vice-presidente dele, a esposa, para ir à África, para a obra missionária, desse a honra dele pregar aqui terça-feira. Pode ser, pastor? Amém? Pode ser? Então, terça-feira, convide pessoas, estará aqui pregando o pastor Delano. Vai ser uma bênção, que já pregou aqui no terceiro, no segundo Operação Resgate. Primeiro e segundo já pregou. Amém? À noite não haverá escola bíblica dominical e a nossa ceia hoje à noite. Amém? E venha, bem elegante, que haverá também uma cerimônia aqui para a glória, honra e louvor do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada filho e filha, meu Senhor, nesta manhã maravilhosa, cultuando o teu nome, ouvindo, ó Pai, a ministração da tua palavra, que é como instruir, como educar, como criar os nossos filhos no temor do Senhor. E a tua palavra diz que o temor a ti é o princípio da sabedoria.
Meu Senhor, faz com que cada criança, cada adolescente possa entender a profundidade do temor a Ti, do obedecer ao Senhor. Porque, meu Senhor, dias mais difíceis virão, mas com a Tua sabedoria e o Teu temor, nenhum deles será tragado. Ó meu Senhor, nos leva na Tua paz aos nossos lares. E à noite estaremos aqui para cultuar o Teu nome, participando daquela festa maravilhosa, a ceia do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações estejam com todo o povo de Deus, hoje, agora e para sempre. E a igreja diz amém? Amém. Amém.